nome é Jean Clássio, eu sou um pregador da Palavra de Deus. Gostaria de estar contando um pouco da minha história, e também algumas coisas que aconteceram em minha vida e que são responsáveis para hoje eu estar assim, envolvido de uma forma mais forte nessa obra do Senhor. Eu sou adventista desde que eu tinha 9 anos de idade. Eu fiquei durante os primeiros 6 anos na igreja de uma forma muito firme, muito constante, envolvido na palavra de Deus, envolvido com a palavra de Deus. E a partir dos 16 anos, já um jovem na igreja, eu comecei a ter um espírito de crítico, de autossuficiente, de presunçoso, e foram despertando em mim algumas coisas assim, algumas observações, algumas dúvidas, algumas indagações com relação à hierarquia da igreja, com relação ao trato dos pastores, ao destino também da parte financeira da igreja. E virei um jovem que vivia voltado a fazer campanha contra a igreja. Congregava, estava envolvido, mas tinha um espírito de crítica e estava o tempo todo procurando colocar ideias diferentes assim, com relação ao futuro das finanças da igreja. E passei muito tempo na igreja trabalhando dessa forma. Assim, o Senhor Deus, Ele sempre me deu muitas bênçãos financeiras, e a partir dos 17 anos eu tinha uma atividade comercial que me dava grandes resultados. E como eu tinha essa impressão demoníaca, e o Satanás, ele coloca na mente de alguns que nós não somos mordomos, mas proprietários, mesmo que não sintamos assim, mas agimos de tal forma, E o proprietário, ele fica querendo saber qual é o fim do dinheiro dele, ele fica querendo ir às associações puxar extratos para ver como que está sendo, se realmente foram para lá os valores que ele devolveu. O mordomo não questiona essas coisas, mas o infeliz que tem esse pensamento equivocado pensa dessa forma. Eu era um infeliz. E quando comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu não devolvia os dízimos na igreja. Eu dizia o seguinte: olha, eu não preciso devolver na igreja, eu não sei o que é que o pastor faz, eu não vou devolver. Eu pegava os dízimos, 10% quando chegava, ia no supermercado, comprava assim bastante alimento, remédio. Eu trabalhava com as pessoas dessa forma, usava os 10 de Deus, que é o que nos caracteriza como mordomo, e em vez de trazer à igreja, eu comprava cestas básicas e devolvia na periferia da minha cidade. E passei muitos anos fazendo dessa forma. Porém, as coisas, por mais adiantado que parecia e funcionando, mas eu ia, quando chegava em determinado ponto, voltava para trás, as coisas davam errado e sempre estava começando do zero. Mas era em pequenas proporções. A coisa foi andando e eu fazia votos de fidelidade ao Senhor. Quando as coisas iam mal, eu dizia: não, Senhor, agora eu vou alinhar direitinho, vou devolver na igreja. Eu entendo, meus tios eram anciãos de igreja, os amigos pastores, e sempre trabalhando comigo. E eu alguns meses ficava devolvendo, depois já desviava de novo, porque aquela questão dentro de mim não acabava. Me lembro que um dia eu estava questionando com o meu tio, tentando dissuadir meu tio a não devolver mais dízimo na igreja, assim como fazia com um monte de colegas, e quase todos os contatos que tinha, eu colocava esse assunto em questão. E meu tio olhou para mim e disse: o Senhor te repreenda. E eu fiquei zangado com ele, porque pensei assim: como que ele pode estar me chamando de demônio, pedindo para o Senhor me repreender? Eu tinha plena convicção que era correta a minha atitude, e aquilo me chamou a atenção. Não esqueci daquela palavra do meu tio, mas continuei fazendo as coisas do meu jeito, e Deus foi abençoando, apesar de mim mesmo, Ele foi abençoando. E como eram negócios que havia muita possibilidade, as coisas foram crescendo. E no ano de 95 eu negociava com feijão, farinha, essas coisas aqui do Nordeste, levava carradas fechadas, carreta de mercadoria lá para São Paulo.
Funcionava da seguinte forma: eu levava o mostruário, vendia ali na Rua Cavaleiro, na Paulo Afonso, lá no Brás, para aquelas grandes casas do norte, atacadistas de produtos nordestinos, e eles olhavam a amostra, compravam, dizia, pode trazer desse tipo aqui. Eu vinha aqui, fechava a carga e levava, né? Então assim as coisas iam fluindo muito. Eu adquiri fazenda, gado, carros, terrenos aqui na cidade, então eu estava bem financeiramente. E na medida que eu crescia também as ajudas cresciam, só que da minha forma, né? Do meu jeito, e devolvendo para as pessoas, comprando cesta básica, ajudando a construir residências, dessa forma. Porém não devolvia na casa de Deus, os 10 de Deus, né? E chegou um momento da minha vida que hoje, né, eu posso dizer dessa forma, o Senhor disse assim, eu vou mostrar para você que sou eu que lidero, eu vou mostrar para você que essas coisas são umas bênçãos que eu te dou, e você infelizmente está equivocado, eu vou te permitir pagar um preço para você aprender a me respeitar. E no ano de 96 as coisas começaram assim, de uma forma muito grande, começaram a dar errado na minha vida, né? Eu nessa mesma lida levava o mostruário, vendia a amostra, trazia, né, e levando para as pessoas, mas chegou o momento que eu fazia essa encomenda, levava, quando chegava lá as pessoas, quando estava descarregando a carreta, o caminhão, eles diziam, meu amigo, o dono dizia, olha, essa farinha não é a que eu lhe pedi não. Eu falei, mas senhor, Heleno, por exemplo, era um cliente que eu tinha, homem, gente boa, dizer, não, mas essa foi a que o senhor me pediu, está aqui. Então assim, tudo tinha acontecido da forma honesta, não havia nenhum tipo de arrumação, era exatamente a amostra que eu levei, mas chegava e dizia, olha, não foi essa que eu te pedi. E eu insistia e apelava e tentava e mexia, não havia meio, ele não queria. E acontecia também com os outros clientes, e assim sucessivamente todos recusavam a mercadoria. Levava as cargas de feijão de corda também, chegava daqui perfeito, os grãos tudo limpinho, feijãozinho fradinho, tudo perfeito, selecionado, porque o pessoal lá é exigente, a mercadoria é muito boa. Quando chegava lá, os feijão estavam bichados, estava mermado. Mas meu amigo, e aí começou o desespero, porque o investimento era alto, mesmo tendo uma certa condição financeira, mas eu levava 2, 3 carradas de mercadoria por mês, sempre ficava alguma parte aberta para me estar pagando depois. Eu me lembro, irmãos, que eu saía com essa mercadoria lá para Santo Amaro, para o Largo 13, ia para a periferia de São Paulo, rodava São Paulo todo com um carro de carreto para oferecer, para mostrar, sabe, às vezes não vendia nada, quando vendia era por a metade do preço que custou aqui na Bahia, na verdade uma prova muito grande, sabe. Eu posso dizer para você que sofri o desagrado de Deus, porque assim o Senhor permitiu que eu passasse por o caminho da dor, da dificuldade, para compreender o poder dele na minha vida. Sei que, resumindo, fazia Brasília também naquela época, acontecia a mesma coisa que em São Paulo, em Brasília também. Tinha um amigo meu que tinha um estacionamento lá na Voluntário da Pátria, lá em São Paulo, e eu levava os feijão de corda, farinha, colocava lá no estacionamento, uma parte coberta, sabe, acho que até hoje deve ter feijão de corda jogado por lá e farinha, porque na verdade eu não conseguia vender, e o pouco que vendia, vinha para Capim Grosso de volta, e quando chegava aqui que ia depositar o cheque, os cheques voltava todos sem fundo, e aí comecei a me desesperar, e tinha momento assim, chegou o ponto que nos dias da feira, que eu não tinha dinheiro para fazer a minha feira, um volume grande de cheques no bolso, mas todos devolvidos, depósito para entrar na minha conta, do pouco que vendia a preço de custo, a menor do que o custo, mesmo esses eu não conseguia receber. Aí eu comecei a ficar muito triste, porque havia segundas-feiras que eu sentava nos bancos da praça, e eu não apresentava minha situação para ninguém, porque a maioria das pessoas me via como um homem de condição, mas eu chorava ali com a mão no rosto, porque eu não tinha o dinheiro para comprar o alimento para os meus filhos. E aconteceu isso por algumas segundas-feiras, quando dava de 4 horas, eu ia no material de construção de um amigo meu, pegava 5 sacos de cimento, vendia 30% mais barato para poder ter um dinheiro para comprar um pouco de alimento para levar para minha casa. Na outra segunda da mesma forma, daí parei já de levar as coisas para São Paulo e comecei a ficar sem saber o que fazer, fiquei também frio na igreja. Me lembro que um dia, assim,
eu não tinha mais jeito de receber. Cheguei para o dono do armazém, porque o valor estava alto, que eu insisti, levei umas 15, 20 carradas assim, atemando para ver se prosperava, se funcionava, e aí só foi crescer o prejuízo. E me lembro que vendi a casa de morada, depois que já havia acabado os terrenos, o transporte, os gados que tinha na roça, eu acabei com tudo, a própria terra também. Foi acontecendo de uma forma assim que eu nem consigo explicar, mas assim, Deus permitiu que tudo fosse perdido. E por último ficou a minha casa e a casa da minha mãe, que era nos fundos da minha casa, porque eu sou arrimo de família. Minha mãe, eu comprei um lote grande, fiz a casinha arrumada dela, e eu cheguei ao ponto de vender a minha casa e a da minha mãe, para poder passar. Na verdade, entreguei para o dono do depósito aqui na cidade de Capim Grosso. Fui morar de aluguel numa casa na periferia da cidade, lá no bairro São Luís, no ano de 98. Era um bairro muito pobre, simples, e a casa era R$30 o aluguel. Eu me lembro de um dia que eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, e a senhora da casa disse: olha, já tem 2 meses de atraso, se você não pagar o aluguel, eu vou ter que te tirar daqui. E peguei um guarda-roupa grande da minha esposa, que eu havia comprado nos tempos áureos, e vendi aquele guarda-roupa por um valorzinho insignificante para poder pagar o aluguel e comprar alimento para minha casa. Fiquei numa situação, um estado de nervo muito terrível, porque assim, toda a vida as coisas que eu havia corrido atrás, relentando, arrebitando no caminho de São Paulo para poder adquirir essas coisas, havia tudo ido por água abaixo. Eu fiquei no desespero, consultei um médico e ele disse: olha, Jean, você está com uma depressão alta, você precisa tomar um remédio que chama Fluxena, ele é tarja preta e causa dependência, você vai viver tomando isso aí. Cheguei na minha casa triste, com a receita na mão, mas aí veio uma lembrança assim, que eu conheço Jesus e que eu sou amigo dele desde que eu tinha 9 anos de idade, apesar de nesses últimos anos estar assim um pouco afastado, sabe? Fiz um concerto com Deus, eu falei: Senhor, em nome do Senhor, eu não vou tomar remédio, eu não sou louco, eu não preciso disso, eu tenho o Senhor que é o médico dos médicos, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou precisar tomar esses remédios. Rasguei a receita, peguei minha esposa e meus 2 filhos e disse: a partir de hoje nós vamos estar congregando de volta na igreja firme, como foi no passado. Eu vou estar respeitando o Senhor Deus como respeitei no passado. Voltei para a igreja, irmãos, e não usei esse remédio. Me lembro que numa quarta-feira eu estava vendo um evangelismo, a fundação da igreja do bairro Oliveira, da qual eu congrego até hoje, no ano de 98, 99, e fui para a igreja na quarta, e aí quarta, quinta, congregando, louvando o Senhor, buscando o meu Deus de todo o coração compungido, arrependido. Sabe, irmãos, eu assim, na verdade eu quero destacar que o Senhor Deus, Ele me permitiu passar por esse caminho da dor, da dificuldade, para me mostrar o seu poder. Comecei na quarta e para a igreja com um arrependimento sincero. O Senhor conhecia e conhece meu coração, Ele sabia com que Ele estava lidando. Na segunda-feira, irmão, sabe, o Jean, que na segunda passada não tinha o dinheiro para se alimentar, que ficava no banco da praça chorando e triste, aparecia alguém ligando para mim: olha, rapaz, eu depositei o seu dinheiro, está lá no banco, você pode tirar. Outros que já me devia na cidade mesmo, merreca, mixaria, dinheiro de 1 ou 2 feiras: Jean, eu estou te devendo alguma coisa, rapaz, toma aqui. Outros, algum objeto que eu tinha no quintal, tolice, coisa que não valia nada: meu amigo, eu quero te comprar isso aqui. Então daí por diante, irmão, sabe, as coisas foram fluindo, e eu nunca mais tive essa necessidade, sabe? O Senhor Deus, Ele proveu, e eu nunca mais precisei de estar mendigando o pão e tendo dificuldade para comprar alimento para os meus filhos. E o Senhor, Ele providenciou o meio, me convidou a ir a Brasília para começar a trabalhar de vendedor ambulante. Eu fui vender quadros, e eu vendi os quadros lá em Brasília. O Senhor me mostrou, durante a minha andança lá nas ruas de Brasília, eu descobri que havia umas borracharias, umas lojas que juntavam pneu usado, e eu comecei a me envolver com aquilo, e comprava 50, 60 pneus usados, e usava o dinheiro do quadro para acertar com a irmã aqui, investia lá, ligava para alguém aqui. Quando chegava aqui, essa pessoa já tinha aguardando para comprar essa mercadoria, e quando eu chegava, vendia. E o Senhor Deus foi abrindo as portas, e eu comecei em 99 para Brasília, e tudo que eu perdi, sabe? Eu tinha uma fazenda que era assim, um volume pequeno. O Senhor me deu dentro de 5 anos uma fazenda que dava 20 vezes mais do que a que eu tinha anterior. Tinha uma casa que era boa, o Senhor me deu 2 muito melhor, sabe? Eu, na verdade, assim,
Eu não estou aqui para me jactanciar, eu só quero destacar, apresentar o poder de Deus na vida do homem. Eu não estou aqui para pregar também prosperidade para você, mas essa é a minha história. Eu estou na presença de Deus e eu acho que eu devo compartilhar com você. Eu tinha um carro, o Senhor me deu muito mais, me deu um caminhão, assim, todas as coisas financeiras que eu sempre sonhei, meu sonho limitado, para mim que não tinha nada, o Senhor me deu. Então assim, tudo que eu sonhava financeiramente, o Senhor realizou. O Senhor me deu um prédio no centro da cidade de Capim Grosso, eu criava 30 gados, o Senhor já me deu a oportunidade de ter 300 na minha fazenda. Então assim, Deus mostrou que Ele é que é o dono da prata e do ouro, e eu continuei sendo fiel a Deus, e Deus foi abrindo as portas. Eu comecei a trabalhar com pneus importados, que vinha lá dos Estados Unidos para o Paraná, e eu pegava, no porto de Paranaguá, daí trazia para cá. Eu cheguei ao ponto de vender 3 mil pneus por mês. Atendi uma média de 40 cidades em toda a região de Capim Grosso, Juazeiro, Irecê, Botirama, alguns clientes em Feira de Santana. Então assim, eu era o rei do pneu importado, meia vida aqui na Bahia. Porém, mesmo seguindo a Deus e devolvendo o dízimo, e dando oferta e grato a Deus, e continuei usando o meu para ajudar o necessitado, não o que é de Deus, o meu, aquilo que Deus deixou, os 90% que Deus deu para mim, que é demais. E continuei trabalhando, porém, irmãos, havia assim sonegação de impostos, A gente, com a tendência de ganhar dinheiro, precisava às vezes tirar alguma carga, alguma nota lá para o Pernambuco e descarregava em Capim Grosso, driblando a fiscalização. O Senhor Deus continuou abençoando mesmo assim, mas havia algo dentro de mim que dizia: filho, isso não está correto. Você vai lá para a igreja e canta louvores a meu nome e ora e diz que é cristão, mas tem essa atitude hipócrita, sabe? Eu não aprovo isso. Eu até deixo que você tenha as coisas para te provar que eu te amo, mas você precisa tomar uma providência. E quando eu tinha 33 anos, no ano de 2007, eu fiz um pacto com Deus. Falei para o Senhor que se essas coisas, essas bênçãos materiais e esse valor, eu ganhava aproximadamente 70 salário mínimo do ano de 2002 até 2007. Eu tinha esse valor mensal, porque eu comprava por um valor e entregava muito rápido, então me dava esse resultado. E eu falei: Senhor, se for para mim estar colocando a minha salvação em risco, eu prefiro que o Senhor tira isso de mim. Sabe, irmãos, no ano de 2008, 2009, o Senhor, eu fiz um pacto de verdade com Deus, e Ele foi permitindo que as coisas fossem não funcionando. Os clientes foram se afastando, os fornecedores não tinha mais, as coisas foram desativando, e eu senti de Deus o seguinte: olha, filho, eu quero que você se dedique à minha obra. Eu quero que você esqueça essas coisas seculares e que você se dedique ao trabalho para mim. Eu quero te usar como instrumento meu. Eu quero que você saia por aí, para os 4 cantos da terra, aonde for necessário, para anunciar a boa nova da minha salvação. E eu disse: ó Senhor, seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, de 2009 até hoje, até alguns meses atrás, aí eu poderia dizer para você que eu vivi sem salário. Continuei com as bênçãos materiais, e para honra e glória de Deus essas coisas existem até hoje, mas assim, sem nenhum tipo de resultado mensal. E eu tenho uma coisa para dizer para você: de 2009 até 2012 eu não tinha atividade nenhuma, e o Senhor Deus nunca deixou faltar nada para mim. Nada, continuei ajudando as pessoas. Havia alguns lotes aqui na cidade, todo mês vendia um. Fui cuidando da minha casa, ajudando alguém que precisava, devolvendo o que é de Deus, colaborando na obra do Senhor, no evangelismo, nas construções das igrejas. Então não mudou nada, sabe, aqueles 70, 30, 35 mil reais que eu ganhava por mês, e passar a não ganhar nada, e vendendo coisas que já existiam, mas isso não mudou nada de mim. A minha alegria no Senhor foi muito mais forte do que quando eu andava na atividade comercial. Então assim, de alguns meses para cá, o Senhor providenciou um transporte, o qual eu coloco o motorista, ele dá umas voltas aí, respeitando o santo sábado do Senhor. Às 5h30 da tarde o meu caminhão é bloqueado, ele tem rastreamento, então o motorista já sabe a condição do trabalho. Se ele não parar de 5h30, eu não preciso saber se ele está chegando, se ele vai chegar, sabe? O transporte que Deus me deu para administrar, eles não rodam, então os motoristas, ele precisa parar na sexta-feira e para lá, tá? Então assim, de 6 meses para cá, Deus me deu essas bênçãos para não tomar o meu tempo, mas eu vivi 3, 4 anos sem ter nada, e para mim não mudou nada na minha vida. Então eu queria apresentar para você o poder de Deus na minha vida.
e dizer para você que eu sou um homem feliz e que hoje o Senhor conhece o meu coração. Eu priorizo a obra do meu Deus, eu priorizo pregar o evangelho do meu Deus, e assim eu tenho vivido isso, sabe, irmãos? As outras coisas Deus acrescenta. Eu digo para você de verdade, Ele tem acrescentado de uma forma que eu nem espero, sabe? Quando as coisas parecem que está tudo assim parado, estagnado, o Senhor derrama uma enxurrada de bênçãos, e aí é só alegria. Então assim, irmãos, eu não estou aqui pregando prosperidade para você e nem dizendo que eu sou um homem rico. Eu sou rico do poder de Deus, glórias ao nome do Senhor. Mas assim, eu tenho sido abençoado na questão financeira, e eu não preciso de nada. Eu só preciso cada dia mais do perdão de Deus e da graça dele na minha vida. Eu queria apresentar esse meu testemunho e dizer que eu tenho uma família abençoada, filhos robustos. Na minha casa não há doença, não há enfermidade. Eu sei que parece ignorância da minha parte, mas nós nem vamos em médicos, sabe? Em casa é só alegria, graças a Deus. Esse é o meu testemunho. Eu desejo que Deus também possa te abençoar. E se é alguém que me ouve, que se sente triste, no fundo do poço, você pode olhar com firmeza para Jesus Cristo, que Ele é muito capaz de sarar o teu coração partido, a tua vida destruída, te fazer um grande vencedor para a honra e glória do nome dEle. Que Deus te abençoe.